O teatro de guerra ucraniano vai ganhando seus novos capítulos. No fronte, Kiev fala em primeiro contato com as tropas norte-coreanas. A Rússia avança em diferentes pontos de Donetsk e Luhansk e intensifica os ataques com drones e mísseis pela Ucrânia, enquanto os ucranianos engatam um ataque ousado na retaguarda russa. Fique conosco até o final e vamos juntos ver a história humana sendo descrita diante de nossos olhos. Forças norte-coreanas supostamente participaram de combates iniciais contra tropas ucranianas no território russo de Kursk, de acordo com o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov. Ele relatou à emissora sul-coreana KBS que os confrontos foram de pequena escala e que levará tempo para todo o contingente norte-coreano se deslocar para a região e participar ativamente das batalhas. Fontes ucranianas confirmaram esses embates, destacando que as forças norte-coreanas estão disfarçadas como soldados russos da República da Buriácia, sugerindo uma integração tática dentro das forças russas. Ou seja, até o momento, não há um pelotão exclusivo só de norte-coreanos combatendo, como também não há confirmação visual concreta de que eles realmente já estão em batalha. Em uma estimativa anterior, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que cerca de 11 mil militares norte-coreanos já estão na área, embora a maioria ainda não esteja na linha de frente. Muito provavelmente, a Rússia pretende utilizar esses soldados para conter as incursões ucranianas em Kursk, oferecendo-lhes experiência em combate moderno e tecnológico como contrapartida. No teatro de guerra de Kursk, em 5 de novembro, os combates permaneceram limitados no saliente ucraniano do Oblast de Kursk, sem confirmações de avanços por parte das forças ucranianas ou russas. O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas forças repeliram contra-ataques ucranianos perto de Darino, Nizhny Klin, Novoivanovka, Leonidovo e Plekovo, localizações ao sudeste de Korenevo e Sudza. Militares russos indicaram que tropas ucranianas mantêm posições próximas a Novoivanovka e estão reforçando a área com novos soldados para contra-ataques. Elementos do 51º Regimento Aerotransportado Russo continuam a operar perto de Darino e Novi Put. Один осколок навести, зарядить. Орудие! Выстрел! Saindo de Kursk e indo para o teatro de guerra ao lado, nos dias 4 e 5 de novembro, as forças russas mantiveram ataques terrestres ao nordeste de Kharkiv, nas proximidades de Vovchansk. Um porta-voz ucraniano relatou que a artilharia e os drones ucranianos têm sido eficazes contra tanques e veículos blindados russos, forçando as forças russas a recorrerem ao uso de infantaria móvel a pé e, ocasionalmente, a scooters elétricos para atacar em direção a Kharkiv. As forças russas manteve operações ofensivas intensas no Oblast de Luhansk em 5 de novembro, com avanços recentes a sudeste de Kupiansk e a noroeste de Kremina ao longo da linha Kupiansk-Svatove-Kremina. Imagens geolocalizadas indicam progresso russo a oeste de Novoselivsk e em um quebra-vento ao norte de Terny. Fontes russas também alegam avanços perto de Kolesnikivka e Terny.
Um porta-voz ucraniano informou que os russos dobraram o número de ataques terrestres na região de Kupiansk, utilizando unidades de assalto de 3 a 5 soldados para conduzir esses ataques. No Oblast de Donetsk, as forças russas realizaram ataques terrestres mal-sucedidos a nordeste de Siversk, próximo a Bilohorivka, em 5 de novembro. Tanto forças ucranianas quanto russas têm realizado avanços na direção de Chassiv Yar, onde operações ofensivas russas continuam. Imagens geolocalizadas indicam que as tropas ucranianas recuperaram posições ao sul de Chassiv Yar, enquanto as forças russas avançaram a leste de Stupotki. Ataques russos também foram registrados nas proximidades de Chassiv Yar, Stupotki e Orikovo-Vassilivka nos últimos dias. As forças russas fizeram avanços na direção de Pokrovsk, capturando recentemente Vishnev, ao sudeste da cidade, e avançando ao sul de Lissivka e Petrivka. Continuaram os ataques em áreas próximas, incluindo a leste de Pokrovsk, perto de Promin e Hrodivka, e ao sudeste, em 4 e 5 de novembro. Essas operações refletem uma ofensiva russa contínua para cercar Pokrovsk e consolidar posições na região, onde a máquina de guerra de Moscou vem trabalhando em um ritmo acelerado. Ой-ой-ой, отлично. Пес, внимательно по этим же огонь. Пес, внимательно по этим же огонь. As forças russas intensificaram suas operações ofensivas na direção de Kurakhove, capturando recentemente Vovchenka, a nordeste da cidade, com o apoio da 114ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Imagens indicam que as forças ucranianas repeliram um ataque mecanizado russo a sudoeste de Maximilianivka, sugerindo avanços russos naquela área. Em 6 de novembro, o Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou a captura russa de Hirnik e fontes ucranianas indicaram a retirada das forças ucranianas da área de Ismailivka, Hirnik, Kurakivka, Ostrivsk, todos ao nordeste de Kurakhove. As forças russas continuaram os ataques em várias direções ao redor de Kurakhove, incluindo ao noroeste, norte, leste e nordeste. Observadores relatam a presença de diversas unidades russas, incluindo a 90ª Divisão de Tanques, a 27ª Divisão de Fuzileiros Motorizados e várias brigadas do 51º Exército de Armas Combinadas, CAA, com um regimento de reserva e batalhões de apoio posicionados para reforçar as operações na área. Os ataques russos continuam em várias direções ao redor de Vuhledar, incluindo áreas ao nordeste, norte, noroeste e sudoeste. Unidades russas, como o do 155º e 33º Regimentos de Fuzileiros Motorizados e o 10º Regimento de Tanques, estão operando na região de Kostiantynivka, Paraskovivka, enquanto outros regimentos de fuzileiros motorizados e o 92º Regimento Spetsnaz estão em reserva. Em Kharkiv, bombas planadoras russas atingiram infraestrutura civil em Shevchenkivsky Rayon, enquanto um ataque a Zaporizhia tirou a vida de 6 pessoas e deixou outras 24 hospitalizadas. Entre agosto e outubro de 2024, a Rússia lançou 4.300 drones Shaheds e similares contra a Ucrânia, com 71% sendo abatidos pelas forças ucranianas.
O Estado-Maior ucraniano relatou um recorde de ataques com drones em outubro e destacou o uso russo de guerra eletrônica para falsificar sinais de GPS, interferindo nas defesas antiaéreas ucranianas. Por fim, os drones ucranianos atacaram na retaguarda russa. Em 5 de novembro, os drones atingiram um prédio civil na região de Belgorod. Na manhã de 6 de novembro, a Ucrânia lançou o ataque mais ousado contra um importante porto russo localizado no Mar Cáspio, a mais de 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Esse ataque, realizado com drones de longo alcance, teve como alvo instalações de infraestrutura e faz parte de uma série de operações ucranianas que visam atingir locais estratégicos russos afastados da linha de frente. Esse foi mais um boletim de guerra e, na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.